Você compra uma câmera, compra um microfone, faz toda uma preparação de material, mas quando você entra na chamada, você não consegue desenvolver uma aula interessante. E aí, o que você faz agora? E é por isso que você precisa ser uma pessoa interessante. Eu queria muito que fosse mais fácil para dar aula hoje em dia, mas a gente não tá num ambiente tradicional de escola, de ensino. Ou seja, a gente não tá mais ali inserido no ambiente de escola regular ou ainda de uma faculdade, onde as pessoas vão fazer as aulas simplesmente pelo conteúdo ali que é ensinado. Hoje em dia, nas aulas online, não funcionam mais assim. Porque não basta só você ter o conhecimento sobre a sua área. Você precisa fazer com que a sua aula seja uma espécie de entretenimento para o aluno. Eu queria muito que não fosse assim, eu já adianto aqui, né? Eu queria muito só falar sobre o inglês. Mentira, nem tanto, né? Eu gosto de falar sobre coisas além do inglês nas minhas aulas. Mas o que eu tô falando aqui é que você precisa ser interessante. Como assim? As pessoas gostam de pessoas. Ou seja, não basta só você saber muito sobre o assunto que você está falando. Você precisa também ser uma pessoa interessante. Você precisa fazer outras coisas para que aquela pessoa, aquele aluno que está interessado nas suas aulas, continue ali com você. Eu já falei aqui no primeiro vídeo que eu tenho alunos que estão comigo há mais de 4, 5 anos. E eu tenho certeza absoluta que eles não estão comigo especificamente por conta do meu conhecimento em inglês. Isso eu posso dar, assim, total certeza para vocês, porque não é. É claro, né, eu tenho ali um conhecimento bem vasto da língua inglesa porque eu já sou um professor dessa língua já há um bom tempo. Só que não é só por conta disso que os meus alunos fazem aula comigo. Eu tenho certeza que eles fazem aula comigo porque eu sei sobre história, eu sei sobre geografia, eu sei um pouco sobre ciência no geral, eu estudo sobre várias outras coisas e eu tento colocar todas essas coisas dentro das minhas aulas em inglês. E eu não tô falando para você ser um conhecedor de todas as matérias possíveis, mas sim ter o mínimo de noção sobre algum outro assunto que não seja a sua área. Isso porque você vai conseguir adaptar o seu assunto para a necessidade do aluno. Uma coisa que eu costumo muito fazer é trazer o universo do aluno para as minhas aulas. Isso eu gosto de difundir para todos os professores que eu tenho contato. Você pode, né, na verdade, não que você exatamente precisa, mas você pode trazer, por exemplo, os hobbies dos alunos para as aulas, para que você utilize dessa atividade que ele tem interesse para explicar alguma coisa. Eu utilizo isso direto. Se eu tenho que explicar algum conceito em inglês que o aluno não está conseguindo entender com o conteúdo que eu estou mostrando para ele, eu tento inserir naquilo que ele já está acostumado, porque aí vai fazer mais sentido. Tem outras coisas também que eu gosto de fazer durante as minhas aulas que funcionam muito bem. Uma delas eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Então, essa é a minha recomendação para você. Se você for uma pessoa interessante, você automaticamente vai fazer com que as aulas sejam interessantes. Então você precisa ter um hobby, você precisa ter interesses e gostos pessoais que sejam nítidos. Inclusive, a gente vai para o computador daqui a pouco e, no fundo, vocês vão reparar que o meu cenário tenta refletir um pouco das coisas que eu gosto. Isso nem foi tão proposital assim. É claro que eu pensei no que eu queria colocar nesse meu cenário, mas quem me deu um toque nisso, quem fez um estalo assim, quem falou pela primeira vez que estalou na minha cabeça e que fez sentido, né, foi uma aluna. Uma aluna virou e falou assim pra mim: nossa, olha que legal, o seu cenário tem um pouquinho de cada coisa que você gosta. E aí, nisso eu me toquei, e é verdade. Então, você tem que fazer com que as suas aulas sejam interessantes, não só pelo seu conhecimento, mas por quem você é. Mas vamos lá para o computador que eu vou continuar essa conversa e eu vou mostrar na prática como que a gente pode fazer para deixar a sua aula um pouquinho mais interessante. Então vamos lá, ó. Eu já quero deixar avisado aqui que nesse ambiente eu me sinto bem confortável, então provavelmente eu não vou editar muito essa parte aqui não, porque é aqui que eu dou aula para os meus alunos, então acabo, né, eu tô em casa. Mas vamos lá. Como que eu deixo as minhas aulas minimamente mais interessantes? O que eu faço não é muito segredo não. Eu costumo fazer inserções de comentários, curiosidades, fatos aleatórios sobre o assunto que a gente está discutindo. E muitas vezes o que a gente está discutindo é uma coisa mais séria e o comentário que eu faço já é mais descontraído.
Nisso já tem uma quebra de expectativa ali e o aluno já fica, opa, calma aí, não estava esperando isso. Só de ter essa reação, a aula já muda completamente. E eu trouxe aqui um material que eu acho que encaixa perfeitamente nessa situação. Esses dias eu estava trabalhando com os alunos a questão do critical thinking e eu trouxe aqui esse material para eles. Do you really think for yourself? No caso aqui, a pergunta questiona o seguinte: você realmente pensa por conta própria? E eu não ia falar sobre inglês aqui nesse canal, mas como esse é o meu material, eu vou ter que falar um pouquinho. Mas não é nada muito complicado, você não vai precisar de tradutor não, tá? Mas enfim, eu vou pular direto pro texto que eu utilizei nessa aula aqui, porque o resto não é tão interessante assim. Agora, esse é o texto. The Power of Critical Thinking in a Complex World. O poder do pensamento crítico em um mundo complexo. E o que esse texto aborda? Ele faz uma introdução sobre o que é o Critical Thinking, que é o pensamento crítico, e ele traz uma história, um contexto histórico, na verdade, sobre a indústria do tabaco. Porque lá por volta dos anos 50, essa indústria era muito forte e fazia propaganda. As propagandas na TV eram permitidas. Então, tinham diversas propagandas, com inclusive médicos aparecendo, ou atores ali interpretando papéis de médico, falando que tal marca era a preferida deles, ou que fumar cigarro era suave, não dava nada, era até bom para você relaxar. E aí o texto fala que médicos que não faziam parte dessa campanha começaram a questionar: mas será que isso faz sentido mesmo? Será que é tranquilo fumar? Será que não causa nenhum problema de saúde? E, obviamente, descobriram que o cigarro causa câncer e diversos outros problemas de saúde. Então, esse é o contexto aqui dessa aula. E se você parar o vídeo aqui e tentar achar uma palavra fashion, você não vai achar, você não vai encontrar. E por que eu tô falando fashion aqui? Essa palavra significa moda. E qual que é a relação de moda com cigarro e pensamento crítico? Eu joguei assim, do nada, pro aluno. Você sabia que a indústria do tabaco antigamente era tão forte que influenciou até a moda? E aí o aluno já fica pensando, nossa, mas como assim? Influenciou a moda? Mas o quê? Criou ali um jeito novo de se vestir? Alguns alunos perguntaram isso, inclusive, para mim. E aí eu falo que, antigamente, os homens costumavam fumar charutos após o jantar. Só que as cinzas dos charutos e o cheiro do charuto acabavam danificando ou impregnando nas roupas deles. E não era tão interessante assim eles participarem de eventos luxuosos cheirando a cigarro ou charuto. E aí o que foi criado para prevenir isso? Uma peça de roupa que é colocada por cima da roupa social deles, que protegia para que não caísse cinza, não danificasse, não furasse, e também para que o cheiro do cigarro não ficasse impregnado ali na roupa que eles estavam por baixo. E qual que é o nome que foi dado a essa peça de roupa? Smoking. Smoking, em inglês, significa fumar, ou ainda pode ser fumaça, se for smoke. E aí, quando eu jogo essa informação para eles, os alunos ficam, nossa, faz sentido, eu nunca tinha pensado nisso. Então, além de eu estar apresentando para eles um material que instiga o pensamento crítico, até porque é um texto sobre isso, eu jogo uma informação que traz um ar totalmente diferente para a aula. Então é isso que eu costumo fazer aqui nas minhas aulas. E é isso que eu recomendo que você faça também. Deixa eu voltar aqui para a tela grande, porque senão eu vou ficar muito pequenininho. Então, é isso que eu recomendo você fazer nas suas aulas. Se você é um professor de biologia, de matemática, de alguma matéria que não seja inglês, eu tenho certeza que você consegue associar o assunto que você está abordando com alguma curiosidade sobre aquele fato, sobre aquele assunto. Porque não é muito difícil. E hoje a gente tem que fazer isso, porque senão as nossas aulas ficam muito monótonas. Aqui, a gente precisa fazer com que a nossa aula seja um evento.
Eu sei que não seria o ideal, né? Ou melhor, não é o ideal que as aulas funcionem assim, mas é o que a nossa sociedade, que os nossos alunos estão pedindo. Principalmente por conta dessa nova geração, que é meio que viciada em TikTok, Instagram e afins, a gente precisa estar fazendo com que os alunos prestem atenção a todo momento. Então, é necessário que a gente tenha essas cartas na manga para chamar a atenção do aluno, para trazer o aluno de volta para as aulas. Porque senão fica uma coisa muito monótona e isso acaba deixando eles entediados e não funciona tanto. Então, essa é a minha dica para você deixar suas aulas mais interessantes. Seja curioso e busque ali informações aleatórias, alguma coisa que tenha relação com o conteúdo que você vai abordar, para jogar assim na aula para eles ficarem com aquela pulga atrás da orelha, para ver se aquilo é verdade ou não, para depois da aula eles pesquisarem. Inclusive, eu recebi já diversos feedbacks sobre essa questão. Eu tenho alunos que discutem após as minhas aulas sobre o assunto que eu abordei, justamente por conta dessas curiosidades. Inclusive, um dos meus alunos chegou para mim e falou que discutiu com outro aluno sobre as nossas aulas por conta dessas curiosidades. Esse aluno chegou e falou assim para mim: eu tava conversando com ele, falando que as suas aulas são muito interessantes porque você sempre traz curiosidades sobre o assunto, você tem um conhecimento muito, muito vasto das curiosidades. E de fato, né, eu faço esse esforço, eu tenho essa preocupação de trazer essas curiosidades para as aulas, justamente pensando pensando em deixar as minhas aulas mais interessantes. E eu acho que é isso que você deveria fazer também. Mas é isso, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu não vou voltar lá para a câmera porque vai dar muito trabalho aqui agora. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem possa se interessar, compartilha com outros professores que têm interesse em começar a dar aulas online, para eles saberem também o que eles precisam ter a ciência antes de começar a dar aulas. Porque isso aqui eu aprendi na marra, ninguém me contou. Eu tive que desenvolver esse tipo de aula para que eu conseguisse ter alunos constantemente, para que eu conseguisse desenvolver uma aula interessante, porque senão não funciona, a gente não consegue, infelizmente, né, ter alunos para dar aulas. Mas é isso. Eu vejo você em breve em um próximo vídeo e até mais. Obrigado por assistir até aqui.